Glória a Deus, hermanos. Tem friozito aí? Tá lindo, não? A igreja tá linda porque... tá prendida essa estufa. Tem estufa. Afora tá sendo frio, não? Tem que chegar na hora, tá frio. Bueno, sem mais, vamos à predicação de hoje. Igual eu digo sempre, não, cada irmão é uma estufita. Se todos vêm, vamos quedar calentito nós outros, não? Vamos quedar brigado. Cada um de nós outros somos uma estufita caminhando. Já aí tem 36 graus de puro calorzito. Bueno, ela é calentamento global. Tudo a culpa tem que ser de alguém, não? Isso eu dizia já. E sobre esse tema eu vou falar bastante, hein? Eu vou falar bastante acerca de pôr a culpa a Deus, não? Delas coisas que nós outros solemos sempre ser isso, não? E perguntar a Deus, por que, Senhor? Por que passa isso? Por que passa o outro, não? E lá a pergunta tem que ser, por que não? Por que não pode passar mal comigo, se eu também tomo decisões malas, não? A não ser que eu fora muito perfeito, não? Ou seja, aún assim eu já sei que vai passar o malo acá, porque o mal e o bem passa a qualquer, não? É o mesmo ar que respiramos, é o mesmo ar que um delinquente respira, não? É o mesmo ar, porque Deus é bom. Se não for assim, irmãos, Deus não seria bueno. E a gente poderia dizer, Senhor, já não te servi porque uma vez eu me equivoquei e me arrebentaste, então já que estou arrebentado, decidi caminhar arrebentado na vida, não? Errante. Não. Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, dá a oportunidade de volver atrás em nossas decisões, porque senão Ele seria malo, seria Ele próprio. Ou seja, seria até pior que o diabo, não? Porque o diabo, se vós obedecer a ele, tem uma recompensazita, não? Vou ver aí, se vender lá ao diabo, tem suas recompensas, não? Fama, dinheiro, todo. Estou sendo irônico, por suposto, não? Nádia, quantos querem vender a alma ao diabo nessa manhã? Nádia, não? Por suposto que não estou falando disso. Eu estou sendo irônico na comparação, porque às vezes é cristianismo e os cristianos deixam a Deus pior que o diabo em las decisões, dizendo que o mal passou porque Deus mandou, porque Deus não se importou que esse mal viera sobre nossas vidas. Sim, que Deus vê, Deus se importa, Deus está. Agora, de onde estamos nós outros? De onde estão os responsáveis por nós outros? De onde estamos os cristianos? De onde está a sal da terra e a luz do mundo? Ao final, o Senhor mandou ser sal da terra e luz do mundo acá, não? Acá digo, né, planeta Terra em la casa, não acá dentro da igreja, não? Acá dentro da igreja eu já sei que são todos cristianos, não? Não é necessário que nadie me venha evangelizar, não? Aunque algumas irmãs, não, que quedam assim desviado, aí quando nós outros vai visitar, eles querem nos evangelizar, não? Miserável, se volta tão bem assim, então você para que vir te ver, não? Que lindo. Bom, sem mais falar sobre esses temas, esse domingo 11 de junho, eu quero adelantar, não, 11 de junho, vamos falar sobre o quê? Sobre a confiança irresponsável da fé. Que isso, pastor? Claro, é sobre isso que quero falar. Porque o hecho de nós outros confiarmos em Deus parece irresponsável, muitas delas vezes. Sim, a mim já me disseram irresponsável. A mim. E, bueno, nada melhor que um dia após o outro. Há um dito em Brasília, não? Que dizemos assim, nada melhor que um dia depois do outro. Um dia após o outro dia. Porque hoje, vocês me estão vendo assim. Daqui a 10 anos, quiçá, onde, aquele pelado louco, não, dizia isso. Vão ver que és assim, porque eu não hablo minhas palavras, senão a palavra de Deus, e eu tento viver minha vida não segundo minha vontade ou minhas palavras, senão segundo a vontade de Deus. Por suposto, irmão, que eu estou bonito assim, não, com essa corbata roja, mira,
Contra a envidia, não? La roja contra a envidia. Igual a casa aí de algumas hermanitas, não? Que pinta de rojo por la envidia. Uns hermanos aí. Eu estou assim bonito, pero não quero dizer que eu sou perfeito. Não, eu não sou perfeito. Perfeita é minha mulher. Eu não. Eu sou um perfeito pecador, isso que sou. Se é algo que hago perfeito, perfeitamente é pecar. Não? Porque vou falar da confiança irresponsável da fé. Porque é isso que nos parece o final. O final é essa decisão, essa conclusão que chegamos, que é a irresponsabilidade na fé. Pero que está mal essa conclusão final, está mal. Não? Na verdade, o título é uma ironia, porque está mal. Realmente não é irresponsável ter confiança. Ao invés, é totalmente irresponsável, pero isso vai de contramano ao sistema do mundo e ao sistema ideológico, infelizmente, que habita em nossas próprias igrejas. Salmo de número 37, versículo de número 5. Se querem abrir, abram suas Bíblias, senão não é problema, é um texto muito conhecido e vou ler só esse versículo. Poderia ler todo o Salmo, pero vou ler só esse versículo, que é um versículo, inclusive, muito distorcionado, não? Em nossos dias cristianos, muito distorcionado. Não? Encomenda a Salmo 37, 5. Para os que querem buscar, entra a boca aí, já tomo uma água. Aproveite, não? Essa botejita que ganhei de cumpleaños. Mira que bonita, ó. Minhas ovelhitas, tão boas, né? Encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e ele hará. Encomenda a Jeová tu caminho e confia nele, e ele hará. Se eu ser na Bíblia e me vou a casa, eu já disse todo hoje. Disse tudo para toda a nossa vida. Temos que todos os dias despertar e ver esse versículo. E quando uno escuta esse versículo e é cristiano há muito tempo, diz: não podia predicar algo melhor, não? Não podia predicar outra coisa. Bueno, pero disso eu já sei. Sim, pero não podemos em prática, não? Não ponemos em prática. Eu ia passar um vídeo na predicação e me ouvidei. Aí eu vou pôr o vídeo. É curtito. Vou pôr o vídeo. Viram o vídeo, não? Viram o vídeo? E eu já podia ir para casa, não? Que entenderam desse vídeo? Que entenderam? Entenderam algo? Sim, apareceu um pointer. Viram essa? Quanto viram essa película? Levanta a mão. Viram, não? Viram essa película? É uma película cristiana, não? Não é cristiana. Pero é mais cristiana que qualquer película. Não vê uma película cristiana, já disse 1000 vezes. Essa película é mais cristiana que toda. Por quê? Primeiro que ele teve que dar um passo em lá nada, era um abismo, e teve que ser um passo de fé, porque o chavão, o viejito, disse para ele: vai aparecer quando vó creia, quando vó dê o passo de fé. Essa é a nossa vida cristiana, essa é a nossa caminhada. O ponte solo vai aparecer quando para nós outros cruzar, quando nós outros pisamos em lá nada. Por que Pedro se hundiu? Por que Pedro se hundiu? Por que Pedro se hundiu? Essa é a verdade. Agora, é até ilógico que ele se hundiera se ele pisou sobre a água e caminhou. Que também é ilógico, é uma loucura pisar na água. Quantos acá pisaram na água e caminaram? Nunca, nadie, não? É ilusionista já... creio que é inglês, não? Creio que foi em inglês, caminhou já
sobre o rio, já famoso desde já, sobre um dique. Parecia que estava caminhando sobre as águas, não? Havia posto nas tábuas de vidro, nas coisas assim, e ele caminhou e parecia que estava caminhando sobre o lago. Pero um ilusionista nomás, não, para ser sumarra. Pero nadie nunca caminhou sobre el água. Simon, não? É esse mesmo. E Pedro era um pescador. E quantas vezes ele entrou no mar? Todas as vezes de sua vida. Todos os dias ele estava no mar. Ele sabia que não podia se caminhar sobre a água. Pero Deus mandou ele ir e ele foi e ele caminhou. Agora, se ele estava caminhando, por que ele se hundiu depois? Esse é o problema de nossa vida cristiana. Pastor, leíste um texto e está predicando o outro? Não, por suposto que não, porque não estou predicando o texto em si, por isso eu disse que queria ler só esse versículo de Salmos, eu estou predicando o tema, a confiança parece irresponsável. Lo que isso chavão aí, o Indiana Jones, foi totalmente irresponsável, não? Vou estar à beira de um precipício, vou meter o pé e... Está louco, não? Quantos nós outros haríamos isso? Nadie em seu sã juízo lo hace, porque não está vendo nada, lá nada mesmo não existe. Só que com Jesus sim, lá nada existe. Ele traz a existência ao que não existe. Por isso, os discípulos e o pensamento judaico da época dizia que o rico poderia entrar no reino dos céus, porque por meio dos recursos, das riquezas, ele podia viver bem, ele podia comprar, comercializar, ele cumpria a lei, ele era re bueno, poderia dar ofrendas a Deus para pagar seus pecados, e o rico podia entrar no reino dos céus. Essa era a crença deles. E Jesus disse que não. Ele disse que não disse que é impossível, mas ele disse, é muito difícil. E eles quedaram assim, É como cai na boca de todo mundo, não? Assim, em los memes, já viu? Esses vídeos que passam todo caindo na boca. Pero Jesus rompeu todo o paradigma deles e disse, não é assim. Mas, todavia, digo que é muito mais fácil que um camejo passe por um filo de uma agulha, por el ojo de uma agulha, que é rico entre no reino dos céus. Tudo que vê, não, com esse evangelho de hoje, que está sendo, tudo que vê, não? Ou seja, estou sendo irônico, não? Esse evangelho está sendo predicado hoje, não tem nada a ver com Jesus Cristo, nada. De Jesus só está escrito já na porta da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, e a igreja que nem está escrito isso, não? Tem lá cara aí de los pastores, não? Ou tem versículos do Antigo Testamento, não? De prosperidade, de coisas assim. Então, vocês, és irresponsável a los olhos humanos ter fé. Agora, não os olhos divinos, porque Jesus, na resposta que deu para seus discípulos, o que eles disseram? E então, será muito difícil para nós outros, então, vocês entrarem no reino dos céus. E Jesus disse, não, difícil não, papito, não, vocês se equivocaram, não é difícil entrar no reino dos céus. É impossível, impossível. Para nós outros é impossível entrar no reino dos céus, a salvação é impossível. Pero para Deus, nada é impossível. Isso ele diz, não? Ou seja, realmente é impossível para mim. Por quê? Porque não é por obra que hago eu, não é por lo que hago eu, sino por lo que Cristo hizo em minha vida, a salvação. E essa é a confiança que temos em Ele. É a confiança de que Ele abre portas, que Ele nos bendiz a um que nós outros fomos roubados, violados, arruinados, arrebentados, não sei, que nos sacaram todo. Ele nos bendiz igual. Por quê? Porque, irmãos, nossos olhos estão aqui. Por isso não conseguimos entender e atribuímos a Deus a culpa de que, por que Ele deixou que passe isso? Pero por quê? E lá a resposta já sabem, por que não? Porque todo o que nos pode passar acá na terra, Jesus disse, sabe o quê? Ele disse, não temam manada pequena, não temam. Eu he vencido o mundo, vocês vão vencer. Não tema aquele que pode quitar a vida. E não o pode mandar para nenhum lado. Tema sim aquele que pode quitar a vida, que é Deus, e pode mandar ao inferno ou ao cielo. Esse sim temos que temer. Agora, o chorro, não temos que temer.
Não temos que temer todo o mal que nos ha passado na vida, não? De ordem sentimental ou a de ordem física que nos hicieron, não? Não devemos temer, devemos perdonar, porque as pessoas que nos hicieron dano, sabe o quê? Não tinham Jesus em seu coração, porque se tivessem Jesus em seu coração, não nos haria dano. Pastor, pero era meu papai, era pastor. Tá bem, pero nesse momento ele se equivocou, pecou, como tu e eu pecamos. Então, se devemos perdonar e seguir nossas vidas, porque ao final, a recompensa é os céus. O problema é que nós outros estamos presos acá, a tempo e espaço, no que eu posso tocar. Isso que é importante para o evangelho de hoje, que é uma mentira, que é uma farsa. Porque, na verdade, qual é a importância? A importância final é minha salvação. Por suposto, e acá na terra eu vou me cuidar de não ser assaltado, vou cuidar que não passe mal com nadie, não? Nem com nadie ao redor meu, não só com meus familiares, sino com nadie, não? Se um choro entra na casa de meu vizinho, eu posso também mandar bala para ele, eu mando também para ele. Toma, te lo regalo, papá, não? Mando umas balas nele também, para que ele se vá, não roube meu vizinho, não? Ou seja, por suposto, nós outros vivemos aí nessa terra e estamos condicionados. Ok, hoje hace frio, todos aí estão de campeira, mira, não há nada sem abrigo, não? Aí dia que hace mais ou menos, aí uns vêm com abrigo, outros sem, não? Jerônimo hoje está com abriguito, porque às vezes ele vem só de remerita, não? Então, estamos condicionados a tempo e espaço, a frio, a calor, a los problemas da vida. Nós outros estamos reclamando pelo ambiente, acá está hermoso, calafricionado, não? Salvo o irmão que se foi, abriu a porta e deixou aberta, pero sacando, não? Sacando esse... aí tá. Sacando esse problema, eu nem vi quem passou. Sacando esse problema, nós outros reclamamos, pero nesse exato momento, há pessoas barro el ponte. E não tem calefação aí, não? Por mais que tenha uma estufa ao lado deles, por mais que haja uma hogueirita, não? Eles usassem uma hogueirita para poder calefaccionar-se, não? Para poder dar um pouquinho aí, aumentar a temperatura um pouco para passá-la bem. Se vou baixar já em Constituição, não? Quando eu trabalhava em capital, à la manhã, logo assim que eu cheguei em Argentina, não? Em Brasil há muito mendigo na casa, é lugar que é até mal, não? E muito pedinte, não? Muita gente pedindo. Acá não te pedem, te roubam diretamente, não? Tipo um guia, não? E judeu, que lindo que é a Argentina, não tem mendigo, que bueno, não? Não está bem ver a gente na casa, não está bem. Isso seria uma tarefa do governo, não? Não vou falar de nada de política. Que Deus tenha misericórdia, não de nós outros. Pero, bueno, já entendi por quê. Não estão na casa a maioria, porque se estiverem na casa vão morrer, não? Diretamente, por aí frio. E quando eu barrava o súbito, via um montão de gente aí, dormindo, acostada. Claro, porque aí está abrigado, está um pouco mais calentito, não? Vê que o súbito é caloroso. Aonde é inverno, o súbito está mais caliente. Não sei porquê, não, pero está mais caliente aí o súbito, aí é barro. Então, vocês, que quero dizer com isso? Que nós outros sempre reclamamos da vida, pero temos, tá bem, eu não tenho um auto, eu nem queria 0 quilômetro, pero não tenho um, não. Tá bem, pero tenho esse daí que me leva e me traz esse berrito e compartilhamos e vemos como podemos organizar a semana e bueno, não? Agora, nós outros cremos que a fé é que eu aperte um botão, apertei um botão, orei, hein, decretei, não? Como diz aí os Evangelhos Novos, como é que é? Decreto, determino, como é que é as pabadas mais que hablam? Aí uma lista, às vezes compartem no grupo, não? Às vezes chega sempre um novo que às vezes compartem, não? Como é que é? Vocês sabem, não diga que não... Hã? Aí tá bem, graça, Gastão me ajuda, porque não tem.
Claro, eu já sei. Bueno, porque isso daí tem que ver com todo hoje, não? Com a gente que joga, com todas as e sim, decretar para que é claro. A lei de lactação, a lei de isso, a lei até existe, pero claro. Vou decretar e vem igual. Não está pisando em lá nada aí, como em Jonah Jones. Depois se tiram a carta, justamente. Pero os cristianos fazem o mesmo, tiram as cartas. Que isso, pastor? E sim, é como uma maneira de tirar as cartas. Por quê? Porque querem que tenha o brujo, o guru, não? Que o pastor, ou seja, pastor já não existe, agora é apóstolo, é profeta, não? Querem que diga e que maneje todo como vai ser o futuro. E lá a seguridade deles já estão aí. Quando não? Que leemos nesse salmo? E estou falando acá de Davi, que era um homem, todavia, muito visionário. Tinha uma visão muito neotestamentária, não? Muito Novo Testamento, pero ele vivia no Antigo. E todavia não havia tenido a manifestação de Jesus Cristo total, não? Essa lá tu vimos nós outros. É o Espírito Santo habitando em nós outros totalmente, não? Aí habitava em partes aí em Nejos, não? E que ele habla? Confia. Encomenda o caminho e confia. E já está. É assim de sensível? É sensível. É assim. O que não é sensível, sabe o que não é sensível? É eu crer nessa palavra e ter confiança nisso. Isso não é sensível. Por quê? Por causa do título da predicação, confiança irresponsável da fé. Porque eu creio que confiar é irresponsabilidade. É como a pessoa que foi traicionada algum dia, e digo pessoa porque pode ser homem ou mulher, e entra em uma nova relação. Não? Toda hora está lhe chamando a ver. De onde está? Pero por quê? Não? Não, os que são muito tóxicos, muito celosos, não? De onde está? Alguns aí, Deus está falando, glória a Deus. Agora, eu vou dizer, o que é irresponsável, não? Nós outros cremos que é irresponsável, por quê? Porque cremos que confiar em Deus é que eu me sente e prenda a tela e ponga Netflix. Não vou trabalhar porque o pastor disse que no total, não, Deus vai me dar, eu já decretei, não? Eu já disse, não? Lo mais, está dizendo, lo mais Deus hará, pero eu tenho que seguir sendo lo mío. Qual é lo mío? Lo mío é trabalhar, é estudar, não? Agora, mientras trabalho, estudo, mientras produzo, mientras projeto, não? Mientras penso, reflexiono, dou fruto. Isso é dar fruto. Isso é ter fé. É dar fruto de fé. O padre de la fé, Abraão, que é isso? Deus disse para ele: veni, sai da tua terra e de tua parentela. Primeiro, se Deus diz isso para nós outros já não queremos sair. A maioria não quer sair. Saem se estão peleados com a família. Aí sim, sim, não quero ver, sou negro, mas... aí são até negros. Seja são negro, vai, não sou blanquito, não? Porque sou da mesma família, não? Pero bueno, isso à parte, é solamente uma interrogação na predicação, parêntese, não? Nós outros não queremos sair de nossa terra e de nossa parentela, não queremos obedecer essa ordem. E depois, se eu invito ustedes para ir em algum lugar hoje, ustedes, no primeiro que vão me perguntar, onde? Nadie vai a nenhum lado sem saber de onde vai, não? Porque necessitamos dessa confiança, dessa segurança, desse tétil, não? Ali, eletos, é o que tem a ver com a ética. Necessitamos de estar preso a um saber. Necessitamos de ter o controle, não? Por isso eu prediquei outro dia de Clique, não? De lá outra película cristiana, não? Que tem que ver e não ver essas porcarias de película cristiana, não? Por quê? Queremos ter o controle. E Deus habla a Abraão,
Abraham sale de tu tierra, de tu parentela, e vai para o lugar que eu te vou dizer. Deus não diz, e vai para esse lugar que eu te digo hoje. E que os cristianos querem os profetas, porque o profeta diz assim, eu te digo hoje que Deus vai ser isso, isso, isso. Ou seja, isso é maravilhoso, não tenho que orar, não tenho que ler a Bíblia, não tenho que estudar a palavra de Deus, nem tenho que me congregar, eu vou no dia que o profeta habla, é brujo de plantão, não? Aí um plantão, como é plantão, não? Não, guardia, perdão, guardia. La guardia de los brujos cristianos, não, que são os profetas. Pastor, que é isso? Há pessoas que são de Deus, não? Pero a grande maioria são brujos, são ministros segundo o coração. Quem disse isso foi Jesus, não fui eu, não? Jesus disse que no final do tempo vai aparecer esse tipo de pessoa, não? Segundo o coração de aquele que está buscando. Já receberás em tua casa. Nós outros sempre temos, para isso foi o marketing, não? Para atender as necessidades. Só que o marketing descobriu que ele pode muito mais que atender necessidades, ele pode generar necessidades, não? Hoje não podemos viver sem o telefone móvel, não? A professora de canto na classe estava perguntando na hora a um aluno, toda hora, não? E aí já disse, perdoname, é que eu não trago meu relógio e me olvidei meu celular. E o outro se caminha, como seu ouvidor é celular? Era um pibito, eu disse, se nota que tem 20 anos. Se nota. Como, eu nunca me ouvi dessas palavras, como ele falou, parecia, eu disse, quem morreu? Não é possível, alguém morreu, não sei, Estados Unidos invadiu algum país mais, que é uma tragédia, é uma guerra, não sei. Como se ouvidor celular? Não? Assim vivemos nessa época. Agora, a confiança em Deus não é irresponsável, porque mientras confio, não? Eu não devo de trabalhar, de produzir, de projetar, de estudar, não? De confraternizar, de pensar, reflexionar, frutificar. Eu pus um montão de palavras cá, não está me saindo a cara rápido assim, eu miro cá. De buscar, não? De buscar a Deus, de cumprir metas e objetivos. E mientras hago tudo isso, eu não me quedo me medindo e me comparando. Ai, pero como o fulanito consegue viajar? E eu que trabalho todo... Nunca tiveram esse sentimento? Em época de Facebook, de Instagram. O Instagram foi útil para isso, para que vós tenham esse sentimento. Que sois uma porcaria, porque vós não está em Europa, porque vós não tem o último coche, porque vós sois uma porcaria de um trabalhador de Montetingolo. E isso está mal, porque vós tem uma vida boa, até porque a gente é pior. Agora, ter plata não quer dizer nada, não? Como diz aí, as notícias que estão saindo aí contra esse chavão aí do showmate, como é que é? Tinelli, não? Que não paga nada, não? Se o rei show dele e depois está devendo mais de 600 milhões, porque ele vai aquilando, vai contratando e depois não paga nada. Não paga nada. Bueno, assim é fácil ser rico, não? Assim até eu sou rico. Eu já disse, Antonella, a gente estafa. Sabia que a gente estafa? A gente rouba, a gente engana, a gente estafa, a gente se endeuda. Sabia que a gente se endeuda, Antonella? A gente se endeuda, eu digo isso a ele. Como logram? E a mim não me importa, não? Mirar, como dizemos dito em Brasília, cada um tem que mirar sua própria cola, não? Que nós outros temos mania de mirar o outro. Isso é uma desesperança terrível, é uma falta de confiança em Deus quando miramos o outro. Minha irmã, já em Brasil, é advogado. E às vezes está melhor que eu, e às vezes não está melhor que eu. Financeiramente, falando, não? E às vezes quer dar mal. Mas se está melhor que eu, eu aplaudo. Maravilhoso. Por que um não tem que ser igual ao outro? Não tem que ser igual. Não, as competências entre a família, as competências... Aí há alguém na porta aí. As competências que eu me comparo com meu vizinho, com meu familiar, ou me comparo com A ou com B. Tudo isso está mal, não? Tudo isso é não ter nenhuma confiança em Deus, é não descansar em Deus, é não
el mais todo ele lo hará. É não confiar que lo mais todo ele lo hará. Não? Qual é o mais todo ele, o que Deus hará em nossas vidas? Ele vai ser o quê? O que é poderoso, o que é maravilhoso. Sabe o que é poderoso e maravilhoso? É eu seguir tendo esse pensamento, aun quando as coisas me vão mal na vida. É eu seguir tendo um pensamento positivo e bueno delante dos problemas e das adversidades. Isso, irmão, é um milagre terrível. É que nós outros acreditamos que milagre é não ter braço e o braço crescer. Já viu esse vídeo dessa mulher que acha o braço crescer assim? É mentira esse vídeo, tá bem? Não o comparta, porque é mentira. Uma africana, não, já em África, achando o braço crescer assim. Já tem uma enfermidade em braço, que se ele se retrair, e aí se forcita para ele crescer. E tá, já o Chan está enganando a gente, não? Ou seja, nós outros acreditamos que milagre é que um não tem enfermo em estado terminal e saia. Tá bem, isso é milagre, é verdade. Pero um maior milagre é a vida. O maior milagre é que ustedes sentaram hoje na silla, escutaram essa palavra e começaram a andar segundo essa palavra. Estou falando ustedes que estão cá. E o milagre maior é que eu que estou falando essa palavra, ponga ela em prática em minha vida. Por quê? Porque essa palavra me urga a mim, mais todavia que ustedes. Porque foi eu que sentei para buscar, para falar, para pensar em no que bablar, para orar. Então, Deus já me disse, se eu não ando segundo essa palavra, estou no horno, não? Para não dizer outra coisa. Não? Estou muito mal se não ando segundo essa palavra. Lo mais ele vai ser o que ele acha. Ele nos libera, não? Ele acha nós outros descansar, prepara uma mesa adornada na presença de nossos angustiadores, como habla Salmo 23, acha nossa copa reboçar. Que raro, não? Que é o mesmo salmista falando, não? Também é um salmo de Davi. Porque o Tchavão sabia o que era problema. Nós outras vezes não teníamos problema. O tipo viveu perseguido. Solamente porque, sabe por que ele foi perseguido, Davi, não? Porque isso bem. Ele foi, já matou o gigante. Salvou a todo mundo, não? Porque uma guerra de contra os filisteus, com 5 gigantes, só esses 5 gigantes que eles tinham, já tinham uma vantagem terrível, não? Ele vai já, mata o gigante, ganha a peleia. Os filisteus se rendem, já está. Porque esse era o contrato, ele conseguiu. Aí o rei vai dar a ira como... Pior, isso daí é outra coisa que podemos predicar outro dia, não? A pior coisa é quando você se torna herói. El herói, não queira ser el herói, não de tua família, de tua casa, não queira ser el herói. O pior é quando alguém te tem como, não, el herói nacional, tipo, não, perguntar a ele porque ele sabe. Não, eu não sei de nada. Não me pergunte a mim. Porque depois tua vida não tem mais paz. Não tuvo mais paz desde aí. Não? Pensaram os selos, perseguições. Ele sabia o que era o sofrer. Pero ele quedou tranquilo. Essa ansiedade que produz em nós outros, a falta de confiança é terrível. Eu não estou falando de irresponsabilidade. Por isso que o título é Confiança Irresponsável da Fé. Não estou falando de sermos irresponsáveis. Não. Porque mientras creio, sigo trabalhando em todos os sentidos, trabalhando para que isso ocorra. O quê? Se estou desempregado, vou buscar emprego, se já tenho um emprego, vou tentar progressar nessa empresa, fazendo algum curso, ou buscar uma empresa melhor, ou, não sei, a ser algo, não? Então, a confiança é o principal inimigo da ansiedade. Está ansioso? Empiece a confiar em Deus, que vai ver tua ansiedade se vai. E lá, confiança não és irresponsável, ao invés é responsável. Não és atribuir a Deus, porque a gente que predica assim, não? Jogaram e dou para Deus meu problema. E Deus que resolva meu problema. Não. Deus te vai dar a capacidade para resolver teu problema. É bem certo que alguns problemas não há solução, não? É Deus não mais. Ou alguns problemas nós outros vamos a ter que passar, não? Se explota a tua casa, foi o acaso, não?
Estou falando de acasos, não? Um acidente. Bueno, isso vos não tem o controle, não pode assinar, vai ter que viver o processo. Não? Eu estou dando exemplos. Então, vocês, a confiança é o principal inimigo da ansiedade, não? Destruje a ansiedade, mata ela, também mata a desesperança, a confiança em Deus, não? Por isso é tão importante, mata o desânimo, não? Agranda a fé. Quanto mais eu confio em Deus, mais fé tenho, não? Mata a incredulidade. A fé é nossa aliada. Sem fé, não agradamos a Deus. É impossível agradar a Deus. Só agrado a Deus com fé. E Deus nos ha regalado a fé. Porque Efésios diz que a fé não é nossa, provém de Deus. E Deus nos regala. Não? Então, irmãos, é nessa manhã, já vou passar para a Santa Cena. Se pode me ajudar aí, os irmãos aí. Vou mesmo, Jerônimo. Vamos passar para o texto da Santa Cena. E vamos ter essa fé, irmãos. Vamos ter dentro de nossos corações essa fé que produz essa esperança. Como Pablo diz em 1 Coríntios 13, não? No final, permanece a fé, a esperança e o amor. E dessas três, o maior o amor. Essa fé me vai a levar a amar, a viver melhor, aceitar a vida algumas coisas, não? Porque há coisas que nos tocaram viver na vida que vós não vai poder cambiar. Vós não pode cambiar nem a vós mesmo. Há coisas em mim que me encantaria cambiar. Pero já hace parte de mim, de lo que sou. E tenho que aprender a conviver com esse maldito eu. Não, com esse erro meu, que eu tenho que policiar e administrá-lo sempre, para que não viva caindo no mesmo. Pero que é algo que eu tenho que ir. Por isso que habla que tenho que me submeter a Deus, que Ele me vai dar a ferramenta, Ele me vai ajudar a que isso passe, não vamos dizer, a que realmente eu possa tomar uma decisão melhor. Porque, como dizia até um neurocientífico em Brasília, segundo a genética aí de nosso cérebro, sempre vamos tomar as mesmas decisões. Sempre. Pastor, que vai estar falando algo tão desesperançoso. Delante delas mesmos estímulos, sempre vamos dar a mesma resposta. Tá bem, isso é ciência. É verdade? É verdade. Pero uma coisa não quita a outra. Por isso que a fé não é ciência. A fé transcende. Porque eu com fé, com confiança em Deus, eu sei que Deus me vai ajudar a tomar a decisão diferente. Não é marca, é um exercício. É como fortalecer os músculos. Cristianismo é assim. É quando hacemos dieta. Mira que hoje isso é dieta. Não? Aí amanhã eu já quero baixar 20 quilos. Não dá. Para baixar 20 quilos normalmente, não? Estou falando de uma maneira bem tranquila, normal. Vai passar um ano ou mais. Não sei se estou falando pavada, não? Não sei se estou falando pavada. Estou falando de uma maneira muito tranquila, não? Porque às vezes mais ou menos, não? 1 ano, 20 quilos, 1 ano. Por quê? Porque nós outros tardamos 30 anos. Às vezes para adquiri-los também. Não, eu sempre hago essa comparação. Então, devemos nós outros confiar nesse Senhor, entregar. A confiança é uma entrega total. Bom, isso dito, terminamos a predicação e passamos para o momento de prédica. Santa Cena, perdão.